Graças a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Atos, capítulo 9, versículo 32 até o 35. 9, 32 até o 35. Graças a Deus. Diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Querido Jesus, que esta palavra seja para glorificar o teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Hoje então nós vamos entender um pouquinho aqui sobre essa cura desse homem chamado Enéas. Não é o Enéas lá que dizia, né, irmãos, eu sou Enéas. Não é aquele lá. Esse Enéas aqui morava então em Lida, que era uma cidade que ficava no caminho de Jerusalém. E o apóstolo Pedro, então, estava indo, passando por este lugar, por esta cidade chamada Lida, e ali, então, ele encontrou esse homem, chamado Enéas. Esse nome significa louvor. Enéas significa louvor. E isso aconteceu aproximadamente 40 anos depois de Cristo. Tá? E esse homem, então, paralítico, Pedro o encontrou e diz assim, então vamos ler de novo. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Esses santos aqui que a Bíblia fala, irmãos, eram os salvos da época. Tá? Aqueles irmãos que viveram naquela época, tinham aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e viviam então nessa cidade. Então esses santos aqui eram os salvos daquela época e hoje somos nós. Amém? Ah, pastora, eu não sou santo, eu faço cada bobagem, todos fazemos, mas quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, Ele nos chama de santos. Amém? Então você é um santo de Deus, uma santa de Deus. Assim o Senhor nos conhece. E vamos comprovar isso lá, Salmo 16, 3. Vamos ver o que fala lá. Salmo 16, 3. Diz assim: quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres, nos quais está todo o meu prazer. O Senhor fala isso de nós. Sabia que você dá prazer para Deus? Ele se alegra em te ver. Ele te alegra em ter você como um filho, uma filha. Ele se alegra em nos ter para Ele. Então, nós somos os santos. Então, diz ali, os santos que estão na terra. Eles são os ilustres, nos quais está todo o meu prazer. Veja, nosso Deus nos chamando de ilustres. Que maravilha, né? Nós somos de Jesus.
Então nós não somos melhor do que ninguém, falando assim vamos dizer, de financeiro, não é nada disso. Nós somos os escolhidos de Deus. Então por isso nós somos ilustres. Somos todos iguais comparado ao ser humano, mas diante de Deus Ele tem prazer nos seus santos. Então quando você lê essa palavra santos aqui, nesse contexto, né, da Bíblia, são os salvos daquela época e os salvos dessa época, ou seja, hoje somos nós. Amém? Então ali, né, diz, Pedro passando por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então Pedro foi a essa cidade se encontrar com aqueles que já eram convertidos, que já eram salvos, então já eram santos. E esses irmãos aqui, então, eles eram fruto do trabalho missionário de Filipe. Filipe, o mesmo que pregou e batizou, né, o eunuco, que fala lá em Atos, um capítulo atrás, Atos 8, do 26 ao 29, nos conta a história de Filipe. E esse Filipe aqui não pode ser confundido com o discípulo. Tá, irmãos? Esse Filipe aqui, ele era um diácono, que foi escolhido junto com Estevão. Estevão foi morto, né, apedrejado, nós sabemos. E Filipe, então, pregou nessa região aqui. E esses santos, então, esses salvos aqui dessa cidade, foram frutos do trabalho de Filipe. Ele andou por ali pregando, e por isso, então, eles já eram convertidos antes de Pedro chegar lá. Tá? Porque o Filipe, o mesmo que batizou o eunuco, ele pregou para eles. Então, continuando a leitura, diz, encontrou ali certo homem chamado Enéas. Algumas pronúncias talvez possa ser dito Eneias, porque não tem o acento, né? Mas para nós a pronúncia fica mais fácil como Enéas, então vamos falar assim. E diz, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então esse Enéas aqui, ele fazia 8 anos que estava deitado na sua cama, não conseguia se levantar, era paralítico, né? E ele já era um salvo. Porque diz, no versículo 32, diz que Pedro foi e encontrou os santos que habitavam ali, e encontrou ali certo homem. Então, esse Enéas também, provavelmente, já era um salvo, mas estava doente. E aí, como tem algumas linhas teológicas, né, que dizem que o cristão não pode ficar doente. Se ficar doente é sinal de que está em pecado. Porque se está doente, tem coisa errada ali, é pecado? Não, irmãos. Não necessariamente. É claro que tem doença que é resultado de pecado. Mas nem tudo, olha, ele era cristão. E estava doente. Então ele estava paralítico há 8 anos. Ele não nasceu paralítico, então essa doença veio depois para ele. Então, essa conversa, né, de alguns pregadores por aí que dizem que se o cristão está doente é porque está em pecado, é porque não é fiel. A mesma conversa eles falam também que porque se for pobre é porque está em pecado, porque Deus dá riqueza para todos. Não necessariamente. Então, não significa que todo cristão tem que ser rico e ter saúde. Jesus mesmo falou, os pobres vocês sempre vão ter convosco, né? Então, tem os doentes e tem os pobres, mas tem... e nós aqui, eu acredito que ninguém aqui é milionário, então se nós formos classificar, né, somos pobres, olhando para os que estão aí no poder. Mas diante de Deus, nós temos uma riqueza
interminável, que é Jesus. Amém? Então veja só, agora, quem sabe você já ouviu isso, porque se eu estou doente é porque eu pequei e é Deus que está me castigando. Não, não é assim, não é necessariamente isso. Esse homem aqui estava junto com os santos, ou seja, com os salvos, e estava doente há 8 anos. Então essa conversa não é bíblica, tá, irmãos? Cristão fica doente, sim. Passa por dificuldade financeira, sim. Nós estamos no mundo, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a algumas coisas do mundo, então isso pode acontecer com qualquer um. Mas, aqui diz então que Pedro encontrou ele ali, encontrou ali certo homem. E no versículo 34, diz assim: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Ele imediatamente se levantou. Então é claro que nós sabemos que doença pode acontecer tanto espiritual quanto física. Aqui nesse caso era física. Quando é espiritual, precisa de libertação. Quando é física, médico resolve, remédio ajuda. Mas curar mesmo, só Jesus. Amém? Claro que Deus pode usar o médico, a medicina é deixada por Deus. Mas o que nós temos que entender é que, estou repetindo de novo para você gravar bem isso, não vá na conversa de que quando alguém diz assim, você está doente, então é porque você não é fiel a Deus. Não é verdade isso. Tá? Todos estamos sujeitos a doenças nesse mundo, pois o que a gente come hoje? Tudo está contaminado. Tudo tem agrotóxico, tem quando não é colocado lá alguma coisa já de propósito na comida para fazer mal para a gente. Então isso pode acontecer com qualquer um, cristão e não cristão. Mas Pedro deu então essa palavra aqui para esse homem chamado Enéas. E Pedro fez isso baseado em quê? Pedro, nós sabemos que ele foi um homem muito revoltado, muito agitado, mas que depois ele começou a se espelhar em Jesus. Depois que ele negou Jesus, que ele chorou amargamente, depois que Jesus tratou diretamente com ele, fazendo aquelas 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Ali ele foi tratado por Jesus e ele mudou completamente. Então ele foi grandemente usado por Deus. E ele aqui, quando ele falou essa palavra aqui para esse homem, Enéas, ele disse assim: Cristo te cura, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Pedro estava se espelhando em Jesus, porque Jesus também fez isso. Lembram que quando Jesus curou o paralítico, que fala lá em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, Jesus também disse isso? Vamos ler Marcos 2. Marcos 2. Aqui então vamos resumir um pouquinho. Pode passar para frente, Felipe. Isso. Aqui é aquele caso que estava uma multidão ao redor de Jesus e não tinha como chegar, levar o paralítico até a presença de Jesus, então eles desceram ele pelo telhado. É aquele texto. Aí Jesus, pode passar mais. Isso, ali, o 9. Daí quando Jesus, viu ele, que eles trouxeram ele para perto de Jesus, Jesus tinha dito assim: qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e toma teu leito e vai embora? E aí Jesus disse isso aqui, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Então quando Pedro falou isso aqui para o Enéas,
ele estava se lembrando disso aqui que Jesus falou para aquele paralítico, que foi descido pelo telhado para chegar até a presença de Jesus. Então ele se espelhou em Jesus e ele usou o que ele já tinha aprendido com o Senhor. Então Jesus já tinha feito isso com o paralítico. Pedro agora faz também. E por isso ele disse: Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E a outra coisa também que ele fez, que se nós continuarmos a leitura aqui, do capítulo 9, nós lemos até o 35, do 36 para frente, fala a respeito de Dorcas. Que Pedro orou, ela tinha morrido, e ela voltou a viver. Pedro também estava se espelhando no que Jesus fez, quando Jesus curou a filha de Jairo, que está escrito lá em Marcos, capítulo 5, do 22 ao 43. Não vamos ler o texto, porque todo mundo conhece esse texto, né? A filha de Jairo. Então, Jesus curou o paralítico e mandou tomar a cama e ir embora. Pedro curou, em nome de Jesus, é claro, né? Curou Enéas e disse: pega a tua cama e vai embora. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Pedro também ressuscitou, no nome de Jesus, a Dorcas. E fez o que ele tinha aprendido com o Senhor. Então aqui nós damos uma paradinha na história para perguntar assim: será que nós temos feito o que aprendemos com Jesus? Quantas são as vezes, irmãos, que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, fazer um bem para alguém, fazer alguma coisa que Jesus fez, que nós sabemos que ele fez, porque ele só fazia o bem, e não fazemos. Então é porque nós não estamos nos espelhando em Jesus. Nós não estamos tomando ele como exemplo para a nossa vida. Pedro fez isso e o milagre aconteceu. Quando nós fizermos alguma coisa baseado naquilo que Jesus fez, o milagre também vai acontecer. Amém? Então basta nós conhecermos a palavra para sabermos. Agora, se não conhecer a palavra, se não ler a Bíblia, como é que vai saber o que é que Jesus fez para poder fazer igual? Né? Então por isso é necessário conhecer a Bíblia. Mas Pedro então falou isso, né? E ele dizendo então para Enéas, ele disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. O que significa isso aqui? Olha só, quem sabe você diga assim: mas Pedro estava exigindo muito desse irmão, né? Desse irmão chamado Enéas, porque o homem estava deitado 8 anos, estava fraco, não tinha força nas pernas, e Pedro já mandou ele levantar, pegar a cama que ele estava deitado e ir embora. Então Pedro estava exigindo muito, coitado do homem, precisava se recuperar aos pouquinhos. Não, porque no momento que Pedro falou isso, diz ali, e ele imediatamente se levantou. Então a cura desse homem foi instantânea, foi rápida. Então ele fez o que Pedro obedeceu, ele obedeceu a Pedro pela fé. E nós quantas vezes pensamos assim: mas será que vai dar certo? Estou lendo na Bíblia, mas para mim será que funciona? A gente faz isso, irmãos, querendo ou não, mesmo a gente conhecendo a palavra, sabendo do poder de Deus, sabendo que Deus realiza milagres, e Deus realiza milagres até hoje. Muita gente diz que Deus realizou milagres só no passado. Não é verdade. Deus realiza milagres e vai realizar até o fim, enquanto for preciso ter os milagres de Deus aqui nessa terra. Mas às vezes a gente duvida. Quando é para nós, nós duvidamos. Para o outro funciona, mas para mim parece que não. Já aconteceu isso com você? Quem sabe já aconteceu. Eu sei que Deus tem poder.
olha lá, tal pessoa recebeu tal bênção, foi um milagre. Mas para mim, não resolve. Sabe por que não resolve? Porque às vezes está faltando em nós aquilo que Enéas teve aqui quando Pedro deu a palavra para ele. Que é uma palavrinha pequena que é fé. Será que nós temos imitado a Jesus e temos a fé que Jesus mandou nós termos? Ah, pastora, como assim fé? O que é fé? Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Hebreus 11:1. Então o Enéas, ele recebeu a força, irmãos, na hora. Ele não tinha força nas pernas, ele estava deitado, fazia 8 anos. Nós sabemos que se você passar um dia deitado o dia inteiro, quando você levanta, parece que você já fica assim meio tonto, né? Imagine 8 anos. Mas quando ele recebeu essa palavra, imediatamente ele foi curado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso aqui é fé. Ah, mas é um conceito, pastor, é um conceito difícil de entender. Não é. Olha só, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você está esperando uma coisa em Deus, você tem que usar de fé. Então você está usando fé quando você está esperando que aquela bênção chegue, que aquela bênção venha. E a prova das coisas que se não vêm. Ou seja, você não está enxergando ainda a tua bênção. Mas se você tem fé, você sabe que vai chegar. Amém? Então isso é fé. Fé. Vamos ler mais um. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não está tudo explicado o que é fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que nós estamos esperando a bênção, que nós não estamos ainda enxergando, mas sabemos que vai chegar. Por quê? Porque sem fé nós não vamos poder agradar a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, quem que nós estamos agradando? Como eu falo sempre para vocês, existe 2 caminhos. Ou é o bem ou é o mal, ou é Deus ou é o diabo. Ou é o céu ou é o inferno. Então, se a nossa fé não está depositada em Deus, ah, pastora, mas eu às vezes fico sem fé, mas eu sou de Deus, eu não sou do diabo, não. Amém, graças a Deus. E isso pode acontecer? Pode. Pode um cristão às vezes ficar sem fé? Pode. Às vezes um problema difícil. Quem sabe você já passou por isso, ou de repente até está passando. Que você está assim, que não tem nem força para orar. Está faltando fé. Ah, mas então o que eu posso fazer para eu receber fé? Pede para Deus. É correto pedir fé, pastora? É. Quer ver? Vamos ver aqui. Lucas 17:5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Tem dia que você, seja sincero com você mesmo, não responda para mim, não precisa responder. Tem dia que você está se sentindo assim, parece que seco, o coração está seco, está uma terra seca, está num deserto, não tem coragem de orar, não tem coragem de ler a Bíblia, não tem coragem de falar de Deus para outra pessoa, está seco. Já aconteceu com você? Com certeza já. É normal? É normal.
Mas nós temos que lutar contra isso. Porque se nós ficarmos muito tempo sem fé, o inimigo vai atacar. Então os problemas da vida às vezes nos deixam, como é que eu vou usar a palavra? Não tem outra, é seco mesmo. É um coração ressequido, que está endurecido pelos problemas, pelas dificuldades. Então eu posso perder a fé, pastora? Pode acontecer, mas não deve. Não deve acontecer. Quando você se sentir assim, então, que você está longe de Deus. Mas eu amo a Deus, eu sou de Jesus, mas parece que eu estou tão distante de Deus. Corra para os braços dele. Mesmo que você não esteja se sentindo com fé, corra para ele, que daí a tua fé vai aumentar. Amém? A fé é o nosso pilar de sustentação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé. Pedir fé é correto? É. Agora eu quero explicar para você um detalhe. Temos que ter fé? Claramente. Sem fé nós não agradamos a Deus. Se não agradamos a Deus, temos agradando o outro lado, né? Então, está sem fé? Peça fé. Os discípulos pediram. Olha o que eles disseram. Aumenta-nos a fé. Mas tem um detalhe. Quando você pedir fé, se prepare. Porque daí vai vir situações para provar a tua fé. Entendido isso? Olhe bem como é que a coisa funciona. Nós não podemos viver sem fé. Mas acontece às vezes pelas dificuldades de você se sentir seco. Minha fé parece que diminuiu. Então peça. Peça fé. Mas já peça sabendo. Vai acontecer alguma coisa para testar se a minha fé já está firme ou não. Entendido isso? Mas é melhor acontecer alguma coisa para testar a nossa fé do que nós ficarmos sem fé. Porque se ficarmos sem fé, nós não vamos agradar a Deus. Então, por mais difícil que seja a resposta, quando você pedir fé, fique firme. Porque aí você vai ter vitória. É a mesma coisa, irmãos, olha só. Se você está pedindo paciência, eu já falei aqui outras vezes sobre isso. Se você ora a Deus e diz, Senhor, me dá paciência. Vai vir coisas para testar a tua paciência. Não é que Deus está mandando para te maltratar. Não. Porque a situação da vida vai te envolver naquilo que você pediu. Pede paciência? Tenha paciência. Às vezes as pessoas dizem assim, eu peço paciência. Mas se você não quer ter mais luta, não peça tanta paciência. Ficou entendido isso, irmãos? Porque aquilo que você pedir vai vir para você. Se você está pedindo paciência, vai vir prova de paciência. Que você vai ter que contar até 1000, para às vezes engolir a seco alguma coisa, porque a tua paciência vai estar sendo provada. Mas é importante pedir paciência? Claro que é. Mas aquilo que eu digo, peça sabendo que daí você vai ter que ficar firme para aguentar o repuxo, que nem diz o outro, né? Outra coisa, quando nós pedimos amor, eu não gosto de falar de mim, mas eu vou ter que citar um exemplo meu mesmo. Eu vivo dizendo nas minhas orações, Senhor, me ensine a amar como o Senhor ama. Só que
É brabo. Mas se eu peço amor, eu tenho que aprender a amar. E daí não é aqueles estranhos lá de fora que vão vir provar o meu amor. É aqueles que eu mais amo. Os que eu mais amo é que vão fazer alguma coisa que vai me machucar para ver se eu sou realmente, se eu tenho realmente o amor de Deus em mim. Então eu digo isso de mim, mas eu estou falando isso também para você. Temos que amar como Jesus amou. Sim, mas temos que saber que tem um preço a pagar. Então, às vezes você diz assim, mas eu peço amor para Deus e cada vez a situação fica pior. Mas é lógico, não é que vai ficar pior a situação. É você estar sendo moldado naquilo que você pediu. Não é Deus que está te castigando. Deus não faz mal para ninguém. Ele está te moldando. Se você pediu amor, aguente. Ficou entendido isso, irmãos? Outra coisa, né? Coragem, a mesma coisa. Se você pede coragem para Deus, Senhor, me ensine a ser um cristão corajoso. É certo pedir? É, e temos que pedir, irmãos. Principalmente nesses últimos dias aí agora, do jeito que o mundo está. Nós não podemos ser covarde, nós não podemos ser cristão covarde, nós temos que ser cristão corajoso. Coragem para enfrentar o que vir. Mas depois, quando vir, não se esconda debaixo da cama. Né? Ficou entendido isso então? Então veja só, o Enéas, ele agiu com fé. Ele se levantou imediatamente quando Pedro terminou de falar para ele. Ele agiu com fé. Mas nós que estamos sentadinhos dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, será que nós temos agido com fé? Cada um responde para si. Como é que está a tua fé? Como é que você está? Como é que está sendo feitas as tuas orações? Você tem se espelhado em Jesus? Quando você fala para alguém alguma coisa, aquilo vai funcionar porque você viu que Jesus fez, então você está fazendo aquilo também porque Jesus te autorizou a fazer, porque Ele disse, vocês vão fazer milagres maiores do que o que eu fiz. Então nós podemos fazer aquilo que Jesus fez. E Ele disse que iria ter resposta até maior. Então nós temos que nos espelhar em Jesus. A nossa fé, irmãos, não é somente para não faltar dinheiro, para não faltar comida. A nossa fé não é só para não faltar o emprego. Não é. Isso é fé do dia a dia. Fé é aquilo que o mundo pode estar caindo ao teu redor. Mas você não desiste de Jesus. Isso é fé em Jesus. Então os problemas vão vir? Claro que vão. Ser cristão, como eu digo sempre, é enfrentar dificuldade, é enfrentar problema. Não é viver num mar de rosas. Mas nessas dificuldades é que nós temos que ter fé. Lembram de quando Jesus estava caminhando sobre as águas, indo até o barco onde estavam os discípulos? O que Pedro fez? O mesmo Pedro. Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor aí, caminhando também por cima das águas. E Jesus disse o que para ele? Venha. Ele foi? Foi. Usou de fé? Usou. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Começou a afundar. Por quê? Porque ele começou a olhar para o movimento da água, porque ele começou a olhar para o que estava acontecendo ao redor, uma chuva forte, e perdeu a fé. Então o que eu quero que você entenda bem é isso. Podemos
perder a fé? Podemos, mas não podemos deixar isso acontecer. Temos que lutar contra. Pode acontecer, mas que seja rápido. Aí o que foi que Jesus fez para Pedro? Ah, venha Pedro. Pegou Pedro, trouxe para cima e botou dentro do barco. O que significa isso? Que quando nós estivermos com esse coração seco, que a nossa fé esteja diminuída, Jesus está do nosso lado. Então Ele vai segurar a nossa mão. Eu quero que você entenda bem assim, ó, o cristão não vive sem fé. O que eu estou falando é que pode acontecer momentos que a tua fé diminua um pouquinho. Mas Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, mandareis a esse monte, que se levante, se jogue no mar, e isso vai acontecer. Nós temos agido assim, irmãos. Eu digo nós porque eu estou aqui falando para mim e para você. Não estou aqui só dizendo que eu sou a tal e que eu nunca perco a fé e que tudo vai dar certo. Não é assim. Nós somos seres humanos. Então, quando você vê que a tua fé está fraquinha, está menor que um grão de mostarda, que é desse tamanho, corra para Jesus, não corra dele. Corra para Ele. E aí você vai aumentar a tua fé. Pastora, mas então eu não entendi. Eu devo orar pedindo fé? Claro que deve. Porque quando você receber a fé, você vai receber a força para ficar firme. Venha o que vier. Amém? Então olha só, Pedro, voltamos lá para Pedro agora. Atos 9. Então diz ali, ó, disse-lhe Pedro, Enéias, Jesus Cristo te cura. Olha aqui o que Pedro disse para o Enéias. Jesus Cristo te cura. Ele não disse, Enéias, Jesus vai te curar. Ele não disse, Jesus vai te curar. Ele disse, Jesus Cristo te cura. Então ele usou de autoridade no nome de Jesus, lembrando daquilo que Jesus já tinha falado para o paralítico, enquanto estava ali com eles. E ele falou a mesma coisa. Então ele disse, Jesus te cura. É agora, é já. Você crê, vai acontecer. E nós às vezes não fazemos isso. Às vezes nós dizemos assim, vamos orar. A coisa mais fácil que tem, irmãos, para um cristão falar para o outro, quando está numa dificuldade, me entendam bem, não é que seja errado isso não, nós temos que dizer vamos orar, claro que sim. Mas às vezes seria muito mais fácil nós dizermos, já aconteceu, vamos crer. Porque Pedro disse, Jesus te cura, ele não disse, Enéias, vamos orar, quem sabe Jesus quer te curar? Ele disse, Jesus Cristo te cura. Como estão as tuas palavras? Nós estamos falando corretamente diante do Senhor, usando da fé que nós temos? Pastora, mas minha fé é tão pequenininha. Então peça mais e coloque em prática a pouca fé que você tem. Mas não fique sem fé. Porque sem fé você não vai agradar a Deus. Então é um perigo nós ficarmos sem fé. Então Pedro disse isso. Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Por que Pedro falou isso aqui também a respeito do leito, ou seja, da cama? Porque ele estava deitado ali naquela cama fazia 8 anos, né? Porque Jesus já tinha falado também para o outro paralítico lá. Pegue a tua cama e vá para casa. Então Pedro viu Jesus fazer aquilo, ele fez também. E funcionou. E nós hoje temos a facilidade que eles não tinham na época, que é ter a Bíblia escrita contando tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. E nós sabemos então e às vezes não fazemos.
Então vamos fazer aquilo que Jesus já fez. E tudo que Jesus fez deu certo. Então se nós fazermos vai dar certo também. Assim como deu aqui, nas palavras de Pedro para o Enéas. Agora levanta-te e arruma o teu leito. O que estava dizendo aqui com isso? Aqui, nada a ver aqui agora com a Bíblia, mas tem gente que nem saudável não arruma a própria cama, né? Então, olha só, ele está dizendo, levanta e arruma a tua cama. Levantou, arrume tua cama, criatura. Uma brincadeira só, né, irmãos? Porque, às vezes, quando está muita coisa para fazer, a gente fecha a porta do quarto e diz, a cama, eu já vou dormir de noite mesmo, só entra embaixo. Mas aqui não era esse sentido, né? Aqui, levanta-te e arruma o teu leito. O que estava dizendo isso? Ele ficou 8 anos doente, deitado, paralítico. E no mesmo instante, então, ele recebeu a cura. Quando Pedro disse para ele fazer a cama, né, pegar a cama, arrumar a cama e ir para casa, é ele começar a agir como uma pessoa curada. Para ele não ficar se agarrando naquela desculpa de dizer, estou doentinho, vou ficar deitado. Não estou dizendo que você não pode deitar quando está doente, não é isso. Tem pessoas que usam a doença como uma muleta para fugir dos problemas. Então isso é errado. Arruma a tua cama, ou seja, fica de pé e começa a viver como alguém que mudou de vida, que foi curado. Amém? Então Jesus curou ele. Então fazer a cama aqui é agir como uma pessoa curada e não deitar-se novamente na doença. Tem gente que gosta de estar doente, irmãos. Tem até um nome para isso, agora eu não me lembro, mas tem um nome para a pessoa que gosta de estar doente. Alguém lembra aí? Eu não me lembro agora o nome. Sei que é uma doença, um nome, né, que a ciência dá para aquela pessoa que só está feliz se ela estiver doente. É triste isso, mas acontece, tem isso. Masoquista, não, é um outro nome. Hipocondríaco. Tem gente que gosta, porque quer receber atenção. Então gosta. É claro que quando a gente está doente, todo mundo gosta de uma atençãozinha, né? Todo mundo gosta. Mas tem aqueles que passam dos limites. Então aqui, para o Enéas, Pedro disse, não fica agora se agarrando na doença que você tinha. Porque eu era doente, porque eu fazia isso, porque eu não podia fazer aquilo. Não, agora você está curado. Então agora mude de vida. Nesse sentido aqui, que é fazer a cama, né? Como nós lemos ali, levanta-te e arruma o teu leito, ou arruma a tua cama e vai viver a vida. Para de se segurar na doença. Entendido isso, meus irmãos? O mesmo que Jesus falou lá para o outro paralítico, toma a tua cama e anda, ou seja, agora você mudou. Vai viver a vida, outra vida, mudança de vida. Ficou entendido? Amém? Então eu não estou dizendo aqui que quando você está doente, você não pode deitar, descansar, não é isso? Deve deitar e descansar quando está doente. Mas é aquela pessoa que fica se agarrando na doença para chamar atenção, para dizer coitadinho, coitadinha. Né? Não é assim que um cristão deve agir. Então uma pessoa curada tem que agir como uma pessoa curada. Outro exemplo que me veio à mente agora, lembram quando Jesus curou a sogra de Pedro? O Pedro de novo aqui. Ela estava deitada com muita febre. Jesus curou ela, no mesmo momento ela se levantou e passou a servi-lo. O que quer dizer isso? Ela levantou e foi receber Jesus com alegria na sua casa.
Então, essa mudança aqui, no sentido espiritual, é claro, mas também no sentido físico. Mudar de vida. Não sou mais coitadinho, sou um servo de Deus. Estou doente? Posso estar doente? Claro, todo mundo fica doente, eu também fico doente. Né? Hoje foi um dia ainda que eu passei assim meio... Mas vamos embora. Né? Mas nós não podemos nos agarrar na doença, nós temos que nos agarrar em Jesus. Amém? Entendido isso? Então, olhe só. Levanta, Jesus Cristo te cura. Você quer ser curado hoje por Jesus? E não importa se é uma doença física. Pode ser uma doença física, mas pode ser a cura também de um sentimento, seja o que for que está te atormentando, Jesus te cura. Então não precisa ser só doença no corpo, pode ser uma doença na alma, uma tristeza. Você foi ofendido por alguém? Você foi magoado por alguém? Está com o coração doído? Jesus te cura. Mas tem que fazer que nem Enéas fez, tomar posse da palavra na hora e levantar. E mudar de vida. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?